Jejum intermitente. Benefícios, etapas e autofagia. Por Zoe Jacobs. Narrado por Suzy Martinez. Capítulo 1. Você deve tentar o jejum intermitente? O jejum se tornou extremamente popular como uma ferramenta para perda de peso, anti-envelhecimento e longevidade, e por seus benefícios para a saúde física e mental. Tudo isso pode afetar seus níveis de energia, afetar seu humor e, é claro, aumentar a probabilidade de você ganhar peso. Você pode optar por não experimentar o jejum intermitente durante os feriados, eu entendo. Mas vale a pena lembrar, à medida que entramos na temporada, que prestar atenção não só ao que da sua dieta, mas também ao quando é importante para o sono, bem como para o seu humor, desempenho cognitivo e saúde geral. O que é jejum intermitente? Ao praticar o jejum intermitente, você designa horários regulares e específicos para não comer nada ou consumir muito poucas calorias. Quando seu corpo entra em jejum, seu sistema digestivo se acalma. Seu corpo usa esse tempo para se reparar e se restaurar em um nível celular. O jejum também ativa o corpo para usar sua gordura armazenada para energia, tornando-se uma estratégia potencialmente eficaz para a perda de peso. É importante notar que, apesar de toda a atenção que está recebendo, o jejum não é uma prática nova. As pessoas têm usado o jejum por milhares de anos como uma prática cultural, religiosa, espiritual e de saúde. Os benefícios do jejum para a saúde. Um crescente corpo de pesquisas mostra os benefícios potenciais do jejum intermitente para a saúde e proteção contra doenças. O jejum pode resultar em perda de peso de acordo com pesquisas. Estudos mostram que o jejum pode melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir a inflamação e melhorar os marcadores de doenças cardíacas, incluindo a resolução dos níveis de colesterol, LDL, prejudicial à saúde. Foi demonstrado que o jejum intermitente tem potencial para tratar alguns tipos de câncer, bem como doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Também há evidências de que o jejum pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver câncer. A alimentação com restrição de tempo pode melhorar a função imunológica e aumentar a capacidade do corpo de reparar células e DNA. O jejum induz um processo celular conhecido como autofagia, que ocorre quando o corpo se limpa das células danificadas, estimulando o crescimento de células novas e saudáveis. A autofagia é uma forma de o corpo manter células mais jovens e funcionais e proteger contra doenças, eliminando células envelhecidas que se comportam de maneira disfuncional e limpando o corpo de toxinas que se acumulam nas células mais velhas. O jejum intermitente aumenta a produção natural do hormônio do crescimento humano pelo corpo. O hormônio do crescimento humano estimula a queima de gordura e protege a massa muscular magra, auxilia no reparo celular e pode ajudar a retardar o envelhecimento. O jejum pode reduzir a inflamação prejudicial à saúde e aumentar a capacidade do corpo de se proteger contra o estresse oxidativo, que contribui significativamente para o envelhecimento e as doenças. A ciência do jejum e do sono. Comer e dormir são dois processos fundamentais que também estão profundamente interligados. Ambos são essenciais para a sobrevivência. Ambos são regulados por impulsos homeostáticos internos e também por ritmos circadianos. Muitas pessoas sabem que os ritmos circadianos desempenham um grande papel na regulação do sono. Mas comer, fome e digestão têm sua própria ritmicidade circadiana. Comer e dormir não são influenciados apenas pelos ritmos circadianos. Eles também exercem influências sobre esses próprios ritmos.
Uma rotina irregular de sono pode desincronizar um relógio circadiano, bem cronometrado, e desviar os ritmos diários. O horário das refeições também afeta nossos relógios circadianos e a função dos ritmos circadianos que exercem uma poderosa influência sobre nosso sono. Um crescente corpo de pesquisas indica que o jejum tem um efeito fortalecedor sobre os ritmos circadianos, ajudando a manter os relógios circadianos sincronizados. Como os ritmos circadianos exercem uma forte influência sobre quase todos os processos do corpo, bem como sobre a maior parte do nosso comportamento, um relógio sincronizado mais robusto tem efeitos profundos na saúde. Relógios bem sincronizados suportam atividade metabólica saudável, imunidade mais forte e ciclos de sono-vigília melhores, mais repousantes e restauradores. Relógios circadianos interrompidos estão intimamente ligados ao envelhecimento e às doenças. Manter o bioclock mestre do corpo em sintonia é uma forma crítica de retardar o envelhecimento biológico e, potencialmente, estender a vida útil. Outra pesquisa recente demonstrou os efeitos que o jejum pode ter diretamente no sono e também nas condições que afetam o sono. Por exemplo, um estudo em ratos descobriu que um período de jejum de 24 horas, seguido por uma refeição, levou a níveis mais profundos de sono não REM. A pesquisa mostrou que o jejum pode ajudar a reduzir a dor crônica, elevar o humor e diminuir a inflamação. Todas as condições para as quais as melhorias também beneficiarão o sono. Muitas pessoas recorrem ao jejum intermitente e à restrição calórica como forma de perder peso. Estudos indicam que o jejum periódico pode ajudar na perda de peso, inclusive ajudando a ultrapassar um platô de perda de peso. É importante observar que pesquisas, incluindo esse estudo de 2018, mostram que mesmo quando o jejum não leva à perda de peso, pode melhorar a saúde cardiometabólica subjacente, aumentando a sensibilidade à insulina, reduzindo a pressão arterial e o colesterol, reduzindo a inflamação e controlando o apetite, incluindo a redução do desejo do açúcar. Manter um peso saudável, proteger a saúde cardiometabólica e aderir a uma dieta saudável se traduzirá em um sono mais repousante, abundante e de alta qualidade. Quer você explore o jejum como uma prática com a orientação de seu médico, ou comece a prestar mais atenção aos seus padrões diários de alimentação, uma maior consciência de quando comer o fará se sentir e dormir melhor durante as férias e depois. Capítulo 2. Sim, é definitivamente possível perder peso. Você provavelmente já ouviu a estatística frequentemente citada de que 95% das pessoas que fazem dieta acima do peso não perdem peso, e das que perdem, a maioria recupera esse peso. O que raramente é notado é a fonte desta conclusão. Vem de um estudo feito na década de 1950, onde os participantes com sobrepeso receberam uma dieta impressa e disseram para ir para casa e apenas segui-la. Não houve apoio, nenhuma discussão sobre comportamentos alimentares prejudiciais, nenhuma exploração de possíveis fatores emocionais que poderiam desencadear a alimentação. Apenas uma lista de alimentos para comer e alimentos a evitar. Apesar das deficiências óbvias, a conclusão desse estudo antigo geralmente fornecem uma justificativa para ser pessimista sobre a possibilidade de perder peso. Pesquisas mais atuais sugerem que, embora o corpo ideal não seja universalmente obtido, muitas pessoas podem perder peso, diminuindo os riscos à saúde e melhorando seu bem-estar psicológico. Por exemplo, um estudo recente descobriu que metade dos mais de 65 mil americanos que participaram dos TOPS, Take-Off Pounds Sensibly, perderam uma quantidade significativa de peso, 5% ou mais de seu peso inicial, em um ano. Uma perda de peso de 5% é clinicamente significativa, resultando em riscos reduzidos para a saúde, mesmo se o peso resultante for inferior ao ideal.
TOPS é um programa de perda de peso em grupo de baixo custo que inclui reuniões semanais com pesagens privadas, informações sobre condicionamento físico e nutrição, concursos para perda de peso e acesso ao site do programa. Ao contrário de outros programas que reduzem gradualmente a frequência das reuniões, os participantes dos TOPS que alcançam seus objetivos continuam comparecendo às reuniões do Keep Off Pounds Sensibly, KOPS. A pesquisa mostrou que, após 7 anos, os participantes que mantiveram a adesão perderam 8% do peso inicial. Claramente não há mágica no programa TOPS e KOPS, mas essas descobertas ilustram que a taxa de falha de 95% é injustificada. Embora possa haver limites determinados geneticamente na quantidade de perda de peso possível, não há esperança. Pequenas perdas dentro dos limites genéticos podem ser benéficas. Assim como o diabetes e outras doenças crônicas, o tratamento da obesidade pode exigir um compromisso vitalício com a mudança de hábitos e o apoio contínuo do grupo pode ajudar a manter a motivação necessária. Capítulo 3. O que o jejum intermitente pode fazer pelo seu sono? Recentemente falei sobre 2 dietas muito populares, Paleo e Keto, e como a adoção desses planos alimentares pode afetar o seu sono. Existe outra estratégia alimentar que está cada vez mais popular hoje em dia e tem uma relação única com o sono: o jejum intermitente. Incorporar o jejum a uma rotina regular é popular entre as pessoas que procuram perder peso e melhorar sua saúde metabólica. Também é usado por pessoas que buscam aprimorar suas habilidades cognitivas e retardar o processo de envelhecimento. Jejum, uma prática antiga que é nova novamente. O jejum tem uma história antiga como prática cultural, religiosa, espiritual e de saúde. Tornou-se muito popular nos últimos anos como uma ferramenta para perda de peso, anti-envelhecimento e longevidade e por seus benefícios para a saúde física e mental. O jejum intermitente não tem a ver com o que você come, é sobre quando. Se você estiver interessado em aprender mais sobre quando comer, incluindo os benefícios de estabelecer janelas diárias para comer e jejuar, falo sobre isso em meu livro The Power of When. Ao praticar o jejum intermitente, você designa horários regulares e específicos para não comer nada ou consumir muito poucas calorias. Quando seu corpo entra em jejum, seu sistema digestivo se acalma. Seu corpo usa esse tempo para se reparar e se restaurar em um nível celular. O jejum também ativa o corpo para usar sua gordura armazenada para energia, tornando-se uma estratégia eficaz para a perda de peso. Como funciona o jejum intermitente? As pessoas usam diferentes padrões de alimentação e não alimentação para jejuar como parte de suas vidas normais. Limitar a alimentação a 8, 10 ou 12 horas por dia permite que um jejum consistente ocorra todos os dias nas 14 e 16 horas restantes. Algumas pessoas usam o jejum de 24 horas cada 2 ou 3 dias, com alimentação normal no meio. Isso geralmente é chamado de jejum 5x2. Os benefícios do jejum para a saúde. Na sociedade atual, nossa relação com a comida é diferente de qualquer outra época da história da humanidade. Como humanos, evoluímos ao longo de muitos milhares de anos, tendo a comida como um recurso escasso. Em nosso mundo moderno, a escassez de alimentos existentes são problemas de saúde social sérios e inaceitáveis nos Estados Unidos e em todo o mundo. Mas, para muitos milhões de nós, é o consumo excessivo de alimentos, tanto na quantidade quanto no tempo de comer, que representa uma séria ameaça à saúde. Condições crônicas como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares estão relacionadas à dieta e aos hábitos alimentares. O sono saudável também pode ser comprometido por comer demais e comer nos momentos errados. Pesquisas mostram que comer muito perto da hora de dormir pode piorar a qualidade do sono,
tornando o sono mais agitado e menos revigorante. O horário das refeições também afeta nossos relógios circadianos e o funcionamento dos ritmos circadianos, que exercem uma influência poderosa sobre nosso sono e nossa saúde. Um crescente corpo de pesquisas mostra os benefícios potenciais do jejum intermitente para a saúde e proteção contra as doenças. A pesquisa mostra que o jejum pode resultar na perda de peso. A pesquisa também mostra que o jejum pode melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir a inflamação e melhorar os marcadores de doenças cardíacas, incluindo a redução dos níveis de colesterol LDL prejudicial à saúde. O jejum intermitente tem se mostrado promissor por oferecer proteção contra e tratar alguns tipos de câncer, bem como doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Estudos mostram que o jejum intermitente fortalece a função imunológica e aumenta a capacidade do corpo de reparar células e DNA. A produção natural do hormônio do crescimento humano parece aumentar dramaticamente em conexão com o jejum intermitente. O hormônio do crescimento humano estimula a queima de gordura e a manutenção da massa muscular magra, auxilia no reparo celular e pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento. E o jejum pode reduzir a inflamação prejudicial à saúde e aumentar a capacidade do corpo de se proteger contra o estresse oxidativo, que contribui muito para o envelhecimento e as doenças. A ciência do jejum e do sono. Um sistema digestivo tranquilo, um corpo em modo de recuperação, um período de não comer. Se esta descrição dos benefícios soa um pouco como o modo de suspensão, você está certo. O sono normal e saudável é um período natural de jejum diário. O jejum de rotina, de várias maneiras, ajuda o corpo a ficar bem alinhado para dormir. Comer durante a noite e ter um corpo envolvido em uma digestão ativa frequentemente cria problemas para dormir. Estudos mostram que restringir a alimentação a janelas de 8 ou 12 horas pode nos ajudar a manter um peso corporal saudável e evitar níveis elevados de açúcar no sangue, resistência à insulina e diabetes, independentemente da degradação de nutrientes dos alimentos que comemos nessas janelas. A alimentação com restrição de tempo também pode fortalecer nossos relógios circadianos de 24 horas, que exercem uma influência dominante em nosso sono. Um relógio circadiano mais forte e sincronizado significa uma hora mais fácil para adormecer, permanecer adormecido e acordar sentindo-se revigorado regularmente. Essa combinação de consistência e qualidade em uma rotina de sono é o que todos nós queremos, para nos ajudar a sentir e funcionar da melhor maneira possível e para proteger nossa saúde com o tempo e com a idade. O momento e a duração do jejum podem influenciar como ele afeta o sono. Alguns estudos sugerem que o jejum periódico de curto prazo pode melhorar o sono. Um estudo constatou que o jejum reduziu periodicamente os despertares durante a noite e diminuiu os movimentos das pernas, que podem ser altamente perturbadores para um sono profundo. Outra pesquisa mostrou que o jejum pode diminuir o sono REM. Tenho vários pacientes que praticam o jejum intermitente e descobrem que isso tem sido muito útil para o sono e também para o desempenho durante a vigília. A maioria deles acha relativamente fácil se ajustar ao estado de jejum sem desejos intensos e perturbadores de comer. Ainda assim, as pessoas podem sentir mais desejos e fome prolongada quando jejuam por um dia inteiro. Pode ser difícil adormecer quando você está com muita fome. Esse é um fator que pode ter um impacto sobre como o jejum afeta seu descanso noturno. O impacto do jejum provavelmente depende dessa resposta individual, bem como das especificações do jejum em si, incluindo sua duração. Precisamos ver mais pesquisas sobre os efeitos de longo prazo do jejum nos ritmos circadianos, sono e outros aspectos da saúde. Permitir pelo menos 12 horas diárias de restrição alimentar é uma das maneiras mais administráveis de incorporar uma forma de jejum intermitente à sua rotina.
Como dormir bem em jejum. Ouça seu corpo. Os estudos podem nos dizer muito sobre o impacto da dieta em nosso sono. Mas nenhuma quantidade de pesquisa nos diz tudo. A maneira como nosso sono individual responde aos diferentes planos alimentares varia de pessoa para pessoa. Restringir a alimentação após o pôr do sol pode trazer uma nova sensação de sono, enquanto um jejum de 24 horas o deixa agitado na hora de dormir. As necessidades do sono são individuais. O mesmo ocorre com nossas respostas à dieta e à alimentação restrita. Frequentemente, precisamos ajustar nossos horários de dormir e acordar para encontrar a janela ideal para dormir. Da mesma forma, muitas vezes precisamos ajustar nossos padrões alimentares para alcançar uma rotina alimentar e de jejum ideal. Aceitar e trabalhar com suas reações individuais ao jejum, reações que podem ser físicas, mentais e emocionais, é uma maneira de fazer essa estratégia alimentar funcionar para você, não só durante o dia, mas também na hora de dormir. Fique hidratado. Beber muita água ao longo do dia ajudará a aliviar os desejos de fome, concentração mental, humor e energia quando você estiver praticando jejum intermitente ou alimentação com restrição de tempo. Manter-se hidratado também o ajudará a dormir mais profundamente à noite. Mesmo uma pequena desidratação pode causar sono agitado e aumentar o risco de ronco, graças à boca, nariz e garganta secos. Faça refeições valerem a pena. Meus pacientes que praticam jejum intermitente me dizem que estão surpresos com a rapidez com que seus corpos se ajustam a restrições periódicas de alimentação. A maioria diz que seus desejos de fome diminuem muito rapidamente e eles não querem comer demais ou se deliciar com outros alimentos não saudáveis, os petiscos, durante os períodos de não jejum. Você obterá os maiores benefícios do jejum se mantiver uma dieta saudável fora do período do jejum. Limite o açúcar e os alimentos processados e concentre-se em alimentos integrais, muitas fibras, muitos vegetais e frutas, proteínas magras como peixes e gorduras saudáveis de nozes e óleos de alta qualidade. Esses alimentos básicos saudáveis darão ao corpo os nutrientes que ele precisa e aumentarão sua energia ao longo do dia. Você também dormirá melhor. Estar atento. Vários de meus pacientes também me disseram que descobriram que a alimentação restrita e o jejum intermitente os ajudaram a se tornar mais conscientes. Praticar a atenção plena também pode ajudá-lo a jejuar de forma mais confortável, superar desejos temporários e manter uma dieta saudável. Estudos mostram que a atenção plena pode nos ajudar a fazer melhores escolhas alimentares. E há um conjunto robusto de pesquisas que mostra que as práticas de atenção plena melhoram o nosso sono. Praticar a atenção plena não é complicado, é tão simples quanto uma respiração lenta e cuidadosa ou uma simples meditação em movimento. Capítulo 4 – As fases. Antes de começarmos este capítulo, gostaria de apontar algumas das abreviações que estarei usando para que você entenda do que eu estou falando. AMPK, um sensor de proteína e energia celular que é ativado em resposta a estresses que esgotam os suprimentos de ATP celular, que é a moeda de energia da célula, como glicose baixa, hipóxia e exposição a toxinas. Ativa a autofagia. A AMPK é considerada um importante alvo terapêutico para o tratamento de doenças metabólicas, incluindo diabetes tipo 2 e obesidade. Autofagia. Um processo pelo qual componentes dentro das células, incluindo proteínas, são degradados e reciclados. A autofagia pode proteger as células cerebrais contra o acúmulo de proteínas ruins que causam a neurodegeneração. Gene é igual unidade básica física e funcional da hereditariedade.
Os genes são compostos de DNA e alguns genes atuam como instruções para fazer moléculas chamadas proteínas. Glicose. Açúcar simples com a fórmula molecular C6H12O6. A glicose é o monossacarídeo mais abundante, uma subcategoria de carboidratos. Insulina. Um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a glicose no sangue a entrar nas células do músculo, gordura e fígado, onde é usado para produzir energia via NIDDK. Corpos cetônicos, cetonas, compostos orgânicos produzidos pelo fígado e usados como fonte de energia quando a glicose não está prontamente disponível. mTOR, uma proteína originalmente descoberta na levedura que controla o crescimento celular e o metabolismo em resposta a nutrientes, fatores de crescimento, energia celular e estresse. Como um controlador central do crescimento celular, o TOR desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e no envelhecimento e tem sido implicado em distúrbios como câncer, doenças cardiovasculares, obesidades e diabetes. NAD+, dinucleotídeo de adenina nicotinamida, um co-substrato, uma substância ativadora para outras enzimas, como as sirtuínas. As concentrações celulares de NAD+, diminuem durante o envelhecimento e as concentrações aumentadas de NAD+, por exemplo, por meio de suplementação, podem promover a longevidade. Sirtuins, genes e proteínas anti-envelhecimento que requerem NAD para funcionar. SIRT1 ativa a produção de novas mitocôndrias, os órgãos de geração de energia da célula e a limpeza de espécies reativas de oxigênio prejudiciais. O jejum intermitente não é apenas uma estratégia de perda de peso ou um truque que os fisiculturistas usam para perder gordura rapidamente enquanto mantém a massa muscular magra. É, na melhor das hipóteses, um estilo de vida saudável informado pela evolução humana e pelo estudo do metabolismo. Exige que o corpo humano seja muito mais eficiente e autoprotetor do que está acostumado a ser nos tempos modernos. Há muitas coisas que acontecem quando jejuamos que não acontecem quando estamos sempre alimentados ou que acontecem muito lentamente no contexto do metabolismo da glicose. Em um estado bem alimentado, a célula individual em seu corpo está em modo de crescimento. Sua sinalização de insulina e vias mTOR, que dizem às células para crescerem, dividir e sintetizar proteínas, estão ativas. A propósito, essas vias, quando hiperativas, têm implicações no crescimento do câncer. O alvo da rapamicina nos mamíferos, ou mTOR, adora ter muitos nutrientes ao redor, especialmente carboidratos e proteínas. Quando ativo, o mTOR diz à célula para não se preocupar com a autofagia, literalmente autoalimentada celular, um processo de reciclagem e limpeza que livra seu corpo de proteínas danificadas e mal dobradas, por exemplo. A célula bem alimentada não está preocupada em ser eficiente e reciclar seus componentes. Ela está muito ocupada crescendo e se dividindo. Em um estado bem alimentado, suas células e seus componentes também são altamente acetilados. Isso significa que várias moléculas em suas células, incluindo as proteínas de empacotamento, chamadas histonas, que envolvem seu DNA bem dentro do núcleo de suas células, são decoradas com grupos acetil em seus resíduos de lisina, aminoácidos. Não se preocupe se você não entender o jargão da última frase. O que você realmente precisa saber é que a célula bem alimentada tem muitos genes, incluindo aqueles associados à sobrevivência e proliferação celular ativados. Isso ocorre porque a acetilação tende a afrouxar as proteínas de embalagem que normalmente mantêm seu DNA embrulhado e permite que seu DNA seja lido para a produção de proteínas. Embora suas células ativem os genes de crescimento e proliferação celular quando você não está em jejum, elas também desativam outros genes.
Isso inclui genes relacionados ao metabolismo da gordura, resistência ao estresse e reparo de danos. Na verdade, quando você jejua, parte de sua gordura se transforma em corpos cetogênicos que parecem reativar esses genes, reduzindo a inflamação e a resistência ao estresse no cérebro, por exemplo. Mas durante a fome, as coisas são muito diferentes. Quando você está jejuando, seu corpo reage ao que considera um estresse ambiental, baixa disponibilidade de alimentos, mudando a expressão de genes que são importantes para protegê-lo, digamos, do estresse. Temos um programa de fome bem preservado que leva nossa célula a um estado completamente diferente quando a comida, principalmente glicose ou açúcar, não está por perto. Quando você jejua e se exercita, você ativa a via de sinalização AMPK. AMPK, ou 5-AMP, ativado proteína quinase, é o freio para o pedal do acelerador do mTOR. A AMPK sinaliza para a célula entrar no modo de autoproteção, ativando a autofagia e a quebra de gordura. Ele inibe mTOR. Ao mesmo tempo, enquanto você está em jejum, os níveis de uma molécula chamada NAD+, começam a aumentar, porque você não tem as proteínas e os açúcares da dieta que normalmente convertem NAD+, em NADH, através do ciclo de Krebs. NAD+, uma molécula cujo precursor é a vitamina B3, ativa as sirtuínas, SIRT1 e SIRT3. Você já ouviu falar da molécula de longevidade no vinho chamada resveratrol? Sim, ele se tornou famoso como um potencial ativador das sirtuínas. Essas sirtuínas são proteínas que removem os grupos acetil sobre os quais falamos acima das estomas e outras proteínas. Nesse processo, as sirtuínas silenciam os genes relacionados à proliferação celular e ativam proteínas envolvidas na criação de novas mitocôndrias, as fábricas geradoras de energia de suas células e na limpeza de espécies reativas de oxigênio. As cetonas, também produzidas durante o jejum, atuam como inibidores da desacetilase. Em outras palavras, mantendo os grupos acetil no lugar. Isso ativa genes relacionados a processos antioxidantes e reparo de danos. Ufa, muita coisa está acontecendo enquanto seu corpo não está ingerindo calorias. Mas quando exatamente essas coisas acontecem? Ajudamos você a visualizar a linha do tempo abaixo e no aplicativo Life Fasting Tracker, com uma série de ícones no arco do Life Fasting que representam os 5 estágios do jejum. Os 5 estágios do jejum intermitente e prolongado. Cetose em 12 horas. Você entrou no estado metabólico chamado cetose. Aton et al. Obesity 2018. Nesse estado, seu corpo começa a se decompor e queimar gordura. Parte dessa gordura é usada pelo fígado para produzir corpos cetônicos. Os corpos cetônicos ou cetonas servem como fonte alternativa de energia para células do coração, músculo esquelético e cérebro, quando a glicose não está disponível. Você sabia que seu cérebro consome cerca de 60% de sua glicose quando seu corpo está em repouso? Quando você está em jejum, os corpos cetônicos gerados pelo fígado substituem parcialmente a glicose como combustível para o cérebro e outros órgãos. O uso de cetonas pelo cérebro é uma das razões pelas quais se afirma que o jejum promove a clareza mental e o humor positivo. As cetonas produzem menos produtos inflamatórios à medida que são metabolizados do que a glicose e podem até iniciar a produção do crescimento do cérebro, fator BDNF. As cetonas também mostraram reduzir o dano celular e a morte celular nos neurônios e também podem reduzir a inflamação em outros tipos de células. Às 18 horas, você mudou para o modo de queima de gordura e está gerando cetonas significativas. Anton et al. Obesity 2018.
Agora, você pode começar a medir os níveis de cetonas no sangue acima dos valores basais. Em condições normais, a concentração de cetonas no plasma varia entre 0,05 e 0,1 mm. Quando você jejua ou restringe os carboidratos em sua dieta, essa concentração pode chegar a 5, 7 mm. À medida que seu nível na corrente sanguínea aumenta, as cetonas podem atuar como moléculas sinalizadoras semelhantes aos hormônios, para dizer ao seu corpo para acelerar as vias de combate ao estresse que produzem a inflamação e reparam o DNA danificado, por exemplo. Em 24 horas, suas células estão cada vez mais reciclando componentes antigos e quebrando proteínas mal dobradas ligadas ao Alzheimer e outras doenças. Alirezai et al., Autophagy 2010. Este é um processo denominado autofagia. A autofagia é um processo importante para o rejuvenescimento celular e tecidual. Remove componentes celulares danificados, incluindo proteínas mal dobradas. Quando suas células não podem iniciar a autofagia, coisas ruins acontecem, incluindo doenças neurodegenerativas que parecem surgir como resultado da autofagia reduzida que ocorre durante o envelhecimento. O jejum ativa a via de sinalização AMPK e inibe a atividade mTOR, que por sua vez ativa a autofagia. Isso só começa a acontecer, entretanto, quando você esgota substancialmente seus estoques de glicose e seus níveis de insulina começam a cair. Em camundongos privados de alimento, a autofagia aumenta após 24 horas, e esse efeito é ampliado nas células do fígado e do cérebro após 48 horas. Em humanos, a autofagia foi detectada em neutrófilos a partir de 24 horas de jejum. O exercício, junto com a restrição calórica através do jejum, também pode aumentar a autofagia em muitos tecidos do corpo. Pico do hormônio do crescimento. Em 48 horas sem calorias ou com muito poucas calorias, carboidratos ou proteínas, seu nível de hormônio do crescimento é até 5 vezes maior do que quando você começou o jejum. Hartmann et al., 1992. Parte da razão para isso é que os corpos cetônicos produzidos durante o jejum promovem a secreção de hormônio do crescimento, por exemplo, no cérebro. A grelina, o hormônio da fome, também promove a secreção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ajuda a preservar a massa muscular magra e reduz o acúmulo de tecido adiposo, principalmente à medida que envelhecemos. Ele também parece desempenhar um papel na longevidade dos mamíferos e pode promover a cicatrização de feridas e a saúde cardiovascular. Insulina mínima. Em 54 horas, sua insulina caiu ao nível mais baixo desde que você começou a jejuar e seu corpo está se tornando cada vez mais sensível à insulina. Klein et al., 1993. Reduzir seus níveis de insulina tem uma série de benefícios à saúde, tanto a curto quanto a longo prazo. Os níveis reduzidos de insulina colocam um freio nas vias de sinalização da insulina e mTOR, ativando a autofagia. Os níveis reduzidos de insulina podem reduzir a inflamação, torná-lo mais sensível à insulina ou menos resistente à insulina, o que é especialmente bom se você tiver um alto risco de desenvolver diabetes, e protegê-lo de doenças crônicas do envelhecimento, incluindo câncer. Em 72 horas, seu corpo está quebrando células imunológicas antigas e gerando novas. Cheng et al., 2014. O jejum prolongado reduz os níveis circulantes de IGF-1 e a atividade de pKa em várias populações de células. O IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina 1, se parece muito com a insulina e tem efeitos de promoção do crescimento em quase todas as células do corpo. O IGF-1 ativa as vias de sinalização, incluindo a via PI3K-AKT, que promove a sobrevivência e o crescimento celular.
PKA também pode ativar a via mTOR e, de interesse, muita cafeína durante um jejum pode promover a ativação de PKA. Você pode ver onde isso está levando. Pressionar os freios no IGF-1 e PKA por meio da restrição de nutrientes e jejum pode diminuir as vias de sobrevivência celular e levar à degradação e reciclagem de células velhas e proteínas. Estudos em camundongos demonstraram que o jejum prolongado, superior a 48 horas, ao reduzir o IGF-1 e a PKA, leva à resistência ao estresse, autorrenovação e regeneração de células-tronco hematopoéticas ou de células do sangue. Por meio desse mesmo mecanismo, o jejum prolongado de 72 horas demonstrou preservar a contagem de leucócitos ou linfócitos saudáveis em pacientes submetidos à quimioterapia. Estágio bônus: realimentação. Quase nos esquecemos do último e talvez mais importante estágio do jejum intermitente: o estágio de realimentação. É importante interromper o jejum com uma refeição nutritiva e balanceada que irá melhorar ainda mais a função das células e tecidos que passaram por limpeza durante o jejum. De Mark Patson e colegas do National Institute on Aging. Após a realimentação, os carboidratos e a glicose ingeridos estimulam a liberação no sangue do hormônio incretina, peptídeo semelhante ao glucagon 1, GLP-1, das células enteroendócrinas do intestino. O GLP-1 aumenta a depuração da glicose do sangue ao estimular a liberação de insulina do pâncreas e aumenta a sensibilidade das células à insulina. O GLP-1 atravessa a barreira hematoencefálica e pode atuar diretamente nos neurônios para promover a plasticidade sináptica, melhorar a cognição e melhorar a resistência ao estresse celular. Atualização. Esta não é uma recomendação para quebrar seus jejuns com muitos carboidratos e açúcares, o que pode, de fato, levar a picos problemáticos de açúcar no sangue. Alguns carboidratos podem ajudar muito. É melhor quebrar o jejum com uma refeição balanceada, incluindo muitos vegetais, fibras e gorduras vegetais, com proteínas saudáveis e alguns grãos inteiros ou leguminosas, se você escolher. Evite açúcares simples e alimentos processados ou embalados. Aprenda o que funciona melhor para o seu corpo e o que você sente melhor comendo após o jejum. Capítulo 5. Autofagia. O corpo de uma pessoa contém trilhões de células. Com o tempo, moléculas indesejadas podem se acumular dentro deles. Às vezes, isso pode danificar algumas de suas peças. Um artigo de 2015, publicado na Nature, explica que a autofagia é um processo natural que responde a esse problema. Durante a autofagia, as células removem essas moléculas indesejadas e partes disfuncionais. Às vezes, a autofagia destrói algumas dessas moléculas e partes. Outras vezes, a célula recicla essas peças em novos componentes. O termo autofagia deriva do grego antigo para autofagia. Efeitos na saúde. A pesquisa relacionou a autofagia com vários efeitos à saúde, mas esse processo celular é complexo, por isso pode ser um desafio tirar conclusões. Por exemplo, um estudo recente de 2019 pesquisas já existentes sobre autofagia e câncer. Ele descobriu que, embora a autofagia possa ajudar a interromper o desenvolvimento das células cancerosas, ela também pode promover seu crescimento, dependendo do estágio do tumor. Os pesquisadores também estão interessados na conexão entre a autofagia e a saúde do fígado. Um artigo de revisão de 2020 explorou as maneiras pelas quais a autofagia pode ajudar a proteger as células do fígado de lesões hepáticas induzidas por drogas e álcool. Outra pesquisa afirma que a autofagia desempenha um papel em muitas funções hepáticas e pode prevenir a progressão de várias doenças hepáticas, incluindo doença de Wilson, lesão hepática aguda, doença hepática gordurosa não alcoólica, doença hepática crônica relacionada ao álcool.
No entanto, a maioria dos estudos sobre autofagia ocorreu em tubos de ensaio ou modelos animais. Como os autores da pesquisa acima argumentam, é necessário realizar mais pesquisas em humanos para determinar como a autofagia pode influenciar o tratamento. A autofagia também parece desempenhar um papel essencial no sistema imunológico, eliminando toxinas e agentes infecciosos. Há tendências de que a autofagia pode melhorar a perspectiva de células com doenças infecciosas e neurodegenerativas ao controlar a inflamação. Outro artigo de revisão explica que a autofagia ajuda a proteger as células contra a entrada de micróbios. Embora haja muitas pesquisas sobre o efeito da autofagia nas células, os pesquisadores ainda não têm certeza se o aumento da autofagia pode ser um novo tratamento para diferentes condições. A autofagia ocorre naturalmente dentro do corpo, mas muitas pessoas se perguntam se elas poderiam induzir a autofagia usando gatilhos específicos. O jejum é um possível gatilho da autofagia. Quando alguém jejua, voluntariamente fica sem comer por longos períodos, horas ou às vezes um dia ou mais. O jejum é diferente da restrição calórica tradicional. Quando uma pessoa restringe suas calorias, ela reduz a ingestão regular de alimentos. O jejum pode ou não resultar em restrição calórica, dependendo da quantidade de comida que a pessoa consome durante os períodos de alimentação. Uma revisão de 2018 da pesquisa existente sugere fortemente que tanto o jejum quanto a restrição calórica podem induzir a autofagia. Embora haja alguma evidência de que esse processo ocorre em humanos, a maioria desses estudos envolveu animais e não humanos. O jejum e a restrição calórica colocam as células do corpo sob estresse. Quando uma pessoa limita a quantidade de alimento que entra em seu corpo, suas células recebem menos calorias do que o necessário para funcionar corretamente. Quando isso acontece, as células devem funcionar com mais eficiência. Em resposta ao estresse causado pelo jejum ou restrição calórica, a autofagia faz com que as células do corpo limpem e reciclem quaisquer partes desnecessárias ou danificadas. Os cientistas não têm certeza sobre quais células respondem ao jejum e à restrição calórica dessa maneira. Pessoas que tentam induzir a autofagia em jejum devem estar cientes de que isso pode não atingir as células de gordura, por exemplo. Os pesquisadores ainda estão debatendo se o jejum pode induzir a autofagia no cérebro. Pelo menos um estudo com animais sugere que o jejum de curto prazo pode induzir a autofagia nas células cerebrais. Você pode induzir autofagia? O jejum e a restrição calórica desencadeiam a autofagia ao colocar as células sob estresse. No entanto, os pesquisadores acreditam que pode haver outras maneiras de induzir a autofagia. Exercício. Os exercícios também colocam as células do corpo sob estresse. Quando as pessoas se exercitam, os componentes de suas células ficam danificados e inflamados. Os autores de um artigo explicam que nossas células correspondem a esse problema com autofagia. Isso sugere que as pessoas podem usar exercícios para desencadear a autofagia. Na verdade, há evidências de que o exercício aumenta a autofagia nos músculos esqueléticos humanos. Curcumina. Os cientistas também sugeriram que a ingestão de curcumina desencadeia a autofagia, pelo menos em estudos envolvendo ratos. A curcumina é um produto químico natural encontrado na raiz da cúrcuma, um tempero popular em todo o mundo. Por exemplo, um estudo com animais relatou que a restauração da autofagia induzida pela curcumina poderia proteger contra a cardiomiopatia diabética, um distúrbio dos músculos do coração que afeta pessoas com diabetes. Outro estudo em ratos sugeriu que a curcumina ajudou a combater o comprometimento cognitivo devido à quimioterapia, induzindo autofagia em certas regiões do cérebro. Embora essas descobertas preliminares sejam promissoras, é crucial observar que mais pesquisas são necessárias antes que os cientistas possam tirar qualquer conclusão. Em particular, os cientistas ainda não sabem se o aumento da ingestão de curcumina
pode induzir autofagia em humanos. Capítulo 6. Erros que as pessoas cometem ao seguir programas de jejum intermitente. Muitas pessoas simplesmente mergulham nisso e não sabem o que estão fazendo. Portanto, para ter sucesso com o jejum intermitente, você não deve apenas saber o que fazer, mas também o que não fazer. Aqui estão alguns erros comuns que as pessoas cometem. 1. Começando drasticamente com o jejum intermitente. Começar drasticamente é um dos maiores erros que você pode cometer. Se você pular o jejum intermitente sem suavizar nele, você pode se preparar para o desastre. Ir de comer 3 refeições de tamanho normal ou 6 pequenas refeições por dia para comer em uma janela de 4 horas, por exemplo, pode ser um ajuste difícil. Em vez disso, comece a jejuar gradualmente. Se você está buscando o método 16/8, estenda lentamente os tempos entre as refeições até que possa trabalhar confortavelmente em uma janela de 12 horas. Então, para reduzir a janela para 8 horas, acrescente vários minutos por dia até chegar à janela de 8 horas. 2. Não escolher o plano certo para jejum intermitente. Você está pronto para experimentar o jejum intermitente para perder peso e comprar alimentos integrais, como peixe e frango, frutas e vegetais, e acompanhamentos saudáveis, como quinoa e legumes. O problema é que você não escolheu o plano de jejum intermitente que o preparará para o sucesso. Se você é um frequentador dedicado da academia 6 dias por semana, jejuar completamente por 2 desses dias pode não ser o plano ideal. Em vez de pular para um plano sem pensar, analise um pouco seu estilo de vida e considere o plano que se encaixa melhor em sua agenda e hábitos. 3. Comendo demasiado em sua janela. Uma das razões pelas quais as pessoas optam por tentar o jejum intermitente é que o tempo reduzido disponível para comer significa consumir menos calorias. No entanto, algumas pessoas comem o número normal de calorias durante a janela de jejum. Isso pode significar que você não perderá peso. Não coma seu consumo regular de, digamos, 2.000 calorias na janela. Em vez disso, planeje ingerir cerca de 1.200 a 1.500 calorias durante o período de quebra do jejum. Quantas refeições você fará dependerá da duração da janela de jejum, seja 4, 6 ou 8 horas. Se você precisa comer demais e está em um estado de privação, reconsidere o plano que escolheu seguir ou relaxe o FI por um dia para se reorientar e depois voltar aos trilhos. 4. Comendo os alimentos errados em sua janela. O erro do jejum intermitente de comer alimentos errados está associado ao excesso de comida. Se você tem uma janela de jejum de 6 horas e a preenche com alimentos refinados, gordurosos ou açucarados, você não vai se sentir bem. Proteínas magras, gorduras saudáveis, nozes, legumes, grãos não refinados, vegetais e frutas saudáveis torna-se o esteio de sua dieta. Além disso, entre o jejum, siga estas dicas de alimentação limpa. Cozinhe e coma em casa, não em um restaurante. Leia os rótulos nutricionais e familiarize-se com ingredientes proibidos como xarope de milho com alto teor de frutose e óleo de palma modificado. Observe sua ingestão de sódio e cuidado com os açúcares ocultos. Evite alimentos processados e cozinhe alimentos inteiros. Equilibre seu prato com fibras, carboidratos, gorduras saudáveis e proteínas magras. 5. Restrito de calorias em sua janela de fasting. Sim, existe uma coisa chamada reduzir demais suas calorias. Comer menos de 1.200 calorias em sua janela de jejum não é saudável. Não só isso, mas também pode sabotar sua taxa metabólica. Se você desacelerar demais o metabolismo, começará a perder massa muscular em vez de aumentá-la. Para evitar esse erro, tente preparar sua comida para a semana seguinte no final de semana.
Isso lhe dá opções saudáveis e balanceadas, prontas ao seu alcance. Na hora de comer, você pode desfrutar de uma refeição saudável, nutritiva e com valores calóricos corretos. 6. Quebrando o intermitente rápido demais. Os disjuntores rápidos ocultos são algo que você deve estar ciente. Você sabia que até mesmo o sabor doce ativa a resposta à insulina do seu cérebro? Isso causa uma liberação de insulina e pode quebrar o jejum com eficácia. Ouça a seguir alimentos surpresa, suplementos e produtos que podem interromper o jejum e causar uma resposta à insulina. Suplementos que contêm aditivos como maltodextrina e pectina. Vitaminas, como vitaminas de goma, contêm açúcar e gordura. Usando creme dental e enxaguatório bucal contendo o adoçante xilitol. Analgésicos como Advil podem ter açúcar no revestimento. Não cometa o erro do jejum intermitente de quebrar o jejum. Use um bicarbonato de sódio e pasta de água para escovar os dentes quando não estiver comendo e leia os rótulos com atenção antes de tomar vitaminas e suplementos. 7. Não beber o suficiente quando faz o jejum intermitente. Manter-se hidratado é uma parte importante do FI. Lembre-se de que seu corpo não está absorvendo a água que seria consumida com os alimentos. Por causa disso, os efeitos colaterais podem prejudicá-lo se você não tomar cuidado. Dores de cabeça, câimbras musculares e intensas sensações de fome podem aparecer rapidamente se você se permitir a desidratação. Para evitar esse erro e evitar sintomas incômodos, como cólicas e dores de cabeça, inclua o seguinte em seu dia: água e 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Isso pode até reduzir sua fome. 8. Não exercício quando jejum intermitente. Algumas pessoas acham que não podem se exercitar em um período de FI, quando na verdade é o cenário ideal. O exercício ajuda a usar a gordura armazenada. Além disso, o hormônio do crescimento humano aumenta à medida que você se exercita, ajudando-o a construir músculos. No entanto, existem dicas a seguir para maximizar seus treinos. Para obter os melhores resultados de seus esforços, mantenha estes pontos em mente. Programe seus treinos durante os períodos de alimentação e depois coma carboidratos e proteínas saudáveis 30 minutos após o exercício. Se o tipo de exercício for intenso, certifique-se de comer antes para que seus estoques de glicogênio estejam disponíveis. Baseie seus exercícios no método de jejum. Se você está fazendo um jejum de 24 horas, não planeje uma atividade intensiva naquele dia. Mantenha-se hidratado durante o jejum e, principalmente, durante o treino. Ouça os sinais do seu corpo. Se você se sentir fraco ou tonto, faça uma pausa ou conclua o treino. 9. Sendo difícil com você mesmo, se pode deslizar quando faz o jejum intermitente. Um deslize não é uma falha. Às vezes você terá dias em que um regime jejum intermitente é extremamente difícil e você simplesmente não acha que conseguirá. É totalmente normal fazer uma pausa se necessário. Dê a si mesmo um dia para se concentrar novamente. Mantenha-se em uma janela saudável, mas permita-se tratar com um incrível smoothie de proteína ou uma porção de carne saudável com brócolis e volte no dia seguinte. Não cometa o erro de permitir que o jejum intermitente consuma sua vida inteira. Considere uma parte do seu estilo de vida saudável e lembre-se de fazer outras coisas importantes para você também. Desfrute de um livro, faça exercícios, passe tempo com a família e alimente-se da maneira mais saudável possível. Tudo faz parte do pacote de ser o melhor que você pode ser. Capítulo 7. Um guia sobre quais alimentos evitar. Há muito entusiasmo hoje em dia sobre como ter um estilo de vida saudável. Estou tão feliz que as marés estão mudando nessa situação e, como você sabe, estou definitivamente pegando a onda.
Uma das palavras usadas atualmente no mundo da alimentação saudável é inflamação, e por um bom motivo. Vejam, pessoal, a inflamação no corpo pode ser prejudicial. Em primeiro lugar, direi que a resposta inflamatória à lesão é natural e necessária, na medida em que a inflamação ajuda a reparação do corpo. Mas e quando você não está ferido? É essa inflamação que eu estou falando. Inflamação causadora de doenças e inflamação que faz você se sentir inchado e blá. Em suma, a inflamação crônica que se espalha por todo o corpo é prejudicial. E o que você come pode realmente desempenhar um grande papel no processo inflamatório. Você está aqui porque quer comer bem e tem um estilo de vida saudável e com alimentação limpa. Vamos dar uma olhada na inflamação e como evitar alimentos inflamatórios o deixará um passo mais perto. Como os alimentos não saudáveis causam inflamação? A inflamação crônica está associada a certas doenças como diabetes, Alzheimer e depressão, e também pode causar o acúmulo de placas nas artérias, levando a derrames e doenças cardíacas. Posto cientificamente, certos alimentos podem afetar marcadores inflamatórios no corpo, nomeadamente a proteína C reativa encontrada no sangue. Por exemplo, açúcares processados podem virar o interruptor para uma resposta inflamatória. A ingestão consistente de muito açúcar resulta em inflamação crônica e na doença resultante. Uma dieta composta dos seguintes alimentos, entre outros que discutiremos, manterá a resposta inflamatória de que eu estou falando. Gorduras trans, como margarina. Carnes processadas, como linguiça e bacon. Comidas fritas. Alimentos com açúcar refinado. Benefícios para a saúde de comer alimentos não inflamatórios. Os benefícios são muitos, meus amigos. É por isso que faz tanto sentido comer assim. Você não apenas se sentirá mais energizado e focado, mas esses resultados também valem o esforço. Comer frutas e vegetais fornece nutrientes anti-inflamatórios ao corpo. O ômega 3 equilibra os processos inflamatórios no corpo. Comer alimentos limpos em vez de alimentos processados e gordurosos reduz a ingestão de gorduras prejudiciais à saúde. Alimentos como grãos inteiros, feijões e lentilhas contêm antioxidantes que reparam os danos às células e tecidos. Proteínas não baseadas em carne, como nozes, são menos inflamatórias. As deficiências de vitaminas que você possa ter irão desaparecer assim que você começar a se alimentar de maneira mais saudável. Os alimentos inflamatórios podem parar a perda de peso? Sim, existe uma ligação entre a inflamação crônica e a incapacidade do corpo de perder peso. Não apenas isso, mas comer alimentos que causam inflamação causa inchaço, dores nas articulações, dores de cabeça e uma série de outros problemas que não queremos. O açúcar, grande na escala de resposta inflamatória, leva à inflamação e ao ganho de peso. Então, é normal que andem de mãos dadas. Alimentos que contêm calorias vazias, pense em batatas fritas, refrigerantes e carnes processadas, aumentam a produção de ácido do corpo, o que também leva à inflamação. Passos simples como alimentação saudável, seguir um plano de refeições com dieta anti-inflamatória de 5 dias e beber muita água o ajudarão a reduzir a inflamação. Você se sentirá bem equilibrado e conseguirá a perda de peso que deseja. Os amendoins são inflamatórios? Pensa-se que o amendoim não está na lista dos alimentos altamente inflamatórios. Na verdade, nozes, incluindo amendoim, são substitutos saudáveis e sugeridos para carnes vermelhas, carnes processadas, grãos refinados, batatas fritas e muito mais. O leite é inflamatório? A caseína é uma proteína encontrada no leite, assim como o soro de leite. A caseína representa 80% de um produto lácteo e o soro de leite compreende os outros 20%. A caseína é particularmente difícil de quebrar no sistema digestivo e, por causa disso, pode causar uma tensão que leva a problemas digestivos e inflamação.
Inchaço e gases são apenas 2 dos sintomas de uma resposta inflamatória aos laticínios. Os ovos são inflamatórios? Estudos mostram que os ovos podem influenciar a resposta inflamatória do corpo. O interessante aqui é que a resposta pode ser pró- e anti-inflamatória. Os ovos e seu consumo podem afetar pessoas diferentes de maneiras diferentes. Para simplificar, a pesquisa sugere que os ovos podem causar inflamação com base em fatores como peso e presença de doenças. E esses fatores mudarão se a resposta for positiva ou negativa. Quando se trata de ovos, preste atenção ao seu corpo e evite comê-los, pois isso causa um efeito negativo como inchaço. Alimentos anti-inflamatórios. A grande notícia aqui é que existem toneladas de alimentos que não são inflamatórios. De frutas e vegetais a gorduras saudáveis encontradas em sementes de linhaça e peixes, a lista está repleta de comidas deliciosas para saborear por conta própria ou em receitas de alimentação saudável. Mirtilos, morangos e cerejas contêm antioxidantes. Folhas verdes como espinafre e couve evitam danos aos tecidos. Peixes como salmão e cavala aumentam o ômega 3. Vegetais coloridos como beterraba, pimentão, abobrinha e batata doce, grãos inteiros, feijão e legumes, nozes como nozes e amêndoas, probióticos como o iogurte eliminam as bactérias nocivas do intestino. Os abacates fornecem gorduras saudáveis para o coração. O que mais você pode fazer para reduzir a inflamação? Claro, a comida desempenha um importante papel na inflamação, mas existem outras medidas que você pode tomar para limitar o problema. Ser fisicamente ativo. Saia do ar alguns minutos por dia, pelo menos. A vitamina D ajuda a regular a imunidade. Está comprovado que o jejum intermitente redefine o metabolismo, reduzindo assim a inflamação. A cúrcuma combate doenças inflamatórias, portanto, tente adicionar o tempero à sua comida ou tomar um suplemento. O gengibre é conhecido por melhorar a digestão e reduzir a inflamação. O chá verde pode reduzir a inflamação. Mudar de laticínios para produtos à base de plantas. 9 alimentos que causam inflamação. 1. Açúcares adicionados. Alimentos processados e embalados que se alinham nas prateleiras dos supermercados estão cheios de açúcares adicionados. Tanto a sacarose, você a conhece como açúcar de mesa, quanto o xarope de milho com alto teor de frutose, encontrado em tantos produtos, são verdadeiros vilões quando se trata de inflamação. Câncer, doença hepática gordurosa, obesidade, doença renal crônica e muito mais estão relacionados à ingestão excessiva de açúcar. Evite doces, biscoitos, cereais e doces. Você sabe, basicamente todos os alimentos de conveniência embalados tão típicos de hoje. Achando difícil abandonar o hábito do açúcar? Eu fiz isso e estou lhe dizendo que você também pode. 2. Gorduras trans. As gorduras trans artificiais estão no topo da lista de alimentos inflamatórios a serem evitados. Pense nisso, os alimentos duram meses na prateleira do supermercado graças à adição de gorduras trans. Quando você olha dessa maneira, não é realmente algo que você queira colocar no seu corpo, certo? Fique longe de biscoitos e bolos embalados, batatas fritas, gordura vegetal e margarina. Se você vir gorduras trans no rótulo, afaste-se. 3. Carboidratos refinados. Aumentando o açúcar no sangue. Comer calorias vazias, sem fibras e vitaminas. Aumentando a inflamação por meio de métodos de processamento de alimentos. Nada disso parece apetitoso, não é? Honestamente, pensar em comer vegetais crocantes, frutas suculentas e grãos inteiros satisfatórios parece muito mais convidativo do que comer um saco de batatas fritas, um punhado de biscoitos e um refrigerante. Faça o movimento, corte os alimentos processados de sua dieta e você se sentirá incrível. 4. Carne processada. Agora, comer carnes processadas também não me atrai. Carne cheia de nitratos,
não tem gosto e nem de perto tão bom quanto um peito de frango grelhado sem pele ou uma bela fatia de rosbife. Evite comer carne processada e você reduzirá o risco de câncer de estômago e cólon, diabetes e doenças cardíacas. Cozinhar carnes fatiadas em alta temperatura é o que adiciona o fator inflamatório. Abandone-os por receitas de alimentação limpa e você será muito mais saudável. 5. MSG, glutamato monossódico. Se você é um amante de frios, fast food, vegetais embalados e comida asiática preparada, está consumindo MSG, também conhecido como glutamato monossódico. É uma causa conhecida de inflamação relacionada com alimentos. Ele foi classificado como geralmente reconhecido como seguro pelo FDA, mas é melhor ser evitado. Procure por sem MSG adicionado quando for a restaurantes ou comer comida para viagem. 6. Glúten. Muitos optam por não comer alimentos que contenham glúten. Da mesma forma, pessoas com doenças como doença celiática não toleram o glúten devido aos seus efeitos no intestino. Existe uma reação inflamatória que pode afetar os órgãos e tecidos. Pão, cuscuz e outros alimentos feitos com trigo, cevada e centeio são os culpados. Evite inflamações comprando alimentos sem glúten. Ao ler os rótulos, no entanto, certifique-se de que o produto sem glúten não contém ingredientes desnecessários como amido de batata ou toneladas de açúcar. Melhor ainda, faça seus próprios pães e muffins em casa. 7. Aspartame. O aspartame é um açúcar artificial, não tem valor nutricional. Foi usado principalmente por diabéticos anos atrás, mas agora é usado como um substituto para o açúcar em muitos itens. As pessoas optam por comprar refrigerantes diets e outros alimentos sem açúcar como auxiliares de controle de peso. O aspartame não apenas causa inflamação, mas também pode levar você a fazer escolhas mais prejudiciais à saúde. O aspartame e outros adoçantes semelhantes podem fazer você desejar alimentos mais doces e virar as costas aos vegetais e outros alimentos menos intensamente doces. 8. Caseína. Os produtos lácteos contêm caseína. Estudos comprovam que a caseína pode causar desconforto digestivo, inflamação gastrointestinal, inflamação do intestino delgado e aumento dos marcadores inflamatórios quando os exames de sangue são feitos. Queijo, sorvete, iogurte e leite contêm caseína. Compre alternativas à base de plantas, como leite de amêndoa ou de coco, iogurte e queijo à base de plantas. 9. Óleos vegetais e óleos semelhantes. Você costuma usar óleo vegetal de cártamo, soja, amendoim ou milho? Que tal molhos para salada que os contenham? Uma superabundância de ômega 6 encontrada nesses produtos pode desencadear uma resposta inflamatória no corpo. As melhores opções de óleos são azeite, coco, semente de uva e óleo de abacate. O azeite de oliva tem muitos antioxidantes e usá-lo na culinária pode reduzir sua chance de doenças cardíacas e derrame. O óleo de semente de uva também tem antioxidantes e também vitamina E. Isso foi Jejum Intermitente. Benefícios, etapas e autofagia. Por Zoe Jacobs. Narrado por Suzy Martinez. Copyright 2020 Zoe Jacobs. Produção Copyright 2020 Zoe Jacobs.